Olá pessoas, hoje vamos falar de Meu Ano em Oxford, o novo romance da Netflix que chegou no seu catálogo, dirigido pelo Ian Morris e estrelado pela Sofia Garçon, em mais um filme da parceria dela com o streaming, e que nos últimos anos ela vem participando desses projetos e reforçando seu nome cada vez mais, até como uma marca na Netflix. E Meu Ano em Oxford é baseado no livro homônimo da Julian Willing, que por sua vez veio de um roteiro original da Alison Burnett, e a história segue a Ana Della Vega, uma americana que realiza o sonho de estudar na Universidade de Oxford. Lá ela conhece o Jaime, um professor de literatura que esconde um segredo que muda o rumo da trama. E a premissa é clássica, um romance com toques de comédia e drama ambientado num cenário acadêmico prestigiado, e o filme tenta equilibrar o romantismo com um toque de tragédia, mas logo de cara dá pra perceber que ele se apoia demais em pilares conhecidos desse tipo de filme, como Os Inimigos do Amor, que são duas pessoas que não se gostam à primeira vista, mas com o tempo a coisa vai mudando, e também o choque cultural de uma americana na Inglaterra. E isso não é necessariamente ruim, mas falta aquela novidade que poderia destacar a história em um gênero já tão saturado. E sobre o cenário, Oxford é praticamente um personagem do filme, a fotografia comandada por uma equipe que soube capturar a grandiosidade dos colleges históricos, entregam momentos visualmente bonitos, as cenas nos corredores da universidade, com aqueles vitrais e bibliotecas centenárias, cria uma atmosfera imersiva que reforça o romantismo da trama. A Sofia Garçon, inclusive, revelou que evitou visitar as locações antes das filmagens para manter a autenticidade das reações da sua personagem, e esse detalhe fez diferença sim, porque a gente sente o impacto da Ana descobrindo Oxford pela primeira vez, o que é muito bacana de ver. Mas eu confesso que, por mais que o cenário seja impecável, ele às vezes rouba a cena de forma desnecessária, quase como se o filme quisesse compensar lacunas no roteiro com imagens bonitas. E falando do roteiro, a Alison Burnett e a Melissa Osborne tiveram a difícil tarefa de adaptar uma história que já passou por várias versões, do roteiro original para o livro e agora de volta para o cinema, e o resultado é um texto que funciona bem, tem momentos de leveza, mas escorrega totalmente quando tenta aprofundar o drama, a grande revelação da trama. E eu vou evitar spoilers aqui para você, mas quem viu sabe o que eu tô falando. Ela muda o tom do filme de uma comédia romântica para um drama pesado, e o problema é que essa transição não é tão orgânica quanto deveria ser, é bem artificial, e ao invés de construir camadas emocionais, o filme joga uma reviravolta de forma abrupta, e isso pode deixar o espectador um pouco perdido e acabar tirando daquela imersão que o filme estava propondo. E falando da atuação da Sofia, ela entrega de novo uma atuação sólida, ela tem carisma de sobra e carrega bem as cenas mais leves com um time cômico que não força a barra, mas no entanto, quando o filme exige mais profundidade emocional e entra nesse drama pesado que eu mencionei, ela me parece ficar presa ao mesmo tipo de papel que é a jovem sonhadora, como a incontinência no amor. E aqui nesse filme, com seu par romântico, a química entre os dois é funcional. Há momentos em que até a gente torce pelo casal, mas parece que falta aquela faísca que faz você acreditar no romance deles. E já a direção do Ian é um ponto que merece comentários, porque ele traz um humor britânico que funciona bem nas cenas de interação entre a Anne e seus colegas de Oxford, com algumas tiradas culturais e piadas sobre a diferença entre americanos e britânicos, até que são os acertos e que tiram risadas genuínas. Porém, quando o filme vira pro drama, a direção parece menos à vontade, ele não consegue extrair o peso emocional que a história pede, e isso faz com que o filme fique numa zona meio indefinida e perdida, não fique engraçado quanto uma comédia romântica clássica, nem pesada quanto um drama que ele se propôs a ser. E um aspecto que me chamou a atenção foi a trilha sonora. A escolha de músicas suaves, com toques de folk e pop, combinam perfeitamente com o clima de Oxford. Há uma canção original, a Making the Happening, que é interpretada pela Laura Welsh, que aparece em um momento de chave e que ajuda a reforçar a emoção da cena. Mas mesmo com essa trilha bem selecionada, eu senti falta de um drama musical mais marcante, algo que ficasse na nossa cabeça depois que o filme acaba. É o tipo de detalhe que eleva filme de romance pra mim, como um exemplo de como se fosse a primeira vez, que é um outro patamar,
Aqui, isso não acontece. E um tema interessante que o filme tenta abordar é a ambição profissional e escolhas pessoais. A Anna é uma personagem que tem a vida toda planejada, com um futuro promissor na política, mas o romance dela com o Jamie a faz questionar as suas prioridades, e esse conflito é bem introduzido, especialmente nas cenas em que ela conversa com a mãe, que aqui representa a pressão por uma carreira de sucesso. No entanto, o filme não mergulha a fundo nesse dilema, ele prefere focar no romance, deixando a questão da carreira da Anna meio solta, o que é uma pena porque poderia ter dado mais camadas à protagonista. E outro ponto que vale comentar é o ritmo. Com pouco menos de 2 horas, Meu Ano em Oxford tem momentos em que se arrasta em algumas cenas de interação entre a Anna e o Jamie, especialmente no primeiro ato. Poderiam ter sido aqui cortadas ou enxutas, porque o filme demora para engrenar, e quando ele finalmente entra nos trilhos, essa tal reviravolta dramática já tá batendo na porta, e isso cria uma sensação de desequilíbrio. E em termos de impacto emocional, esse filme tem sim os seus momentos, tem cenas que vão arrancar lágrimas de quem é mais sensível, especialmente por causa do segredo que o Jamie esconde e como ele lida com isso. E a inspiração aqui em um poema do Alfred Tennyson, que é melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado, é bem trabalhada e dá um tom poético para a narrativa, mas como eu já mencionei, o filme abusa do melodrama em alguns pontos, o que pode fazer com que a emoção pareça forçada, e comparado a outros romances da própria Netflix, como Para Todos os Garotos que eu já amei, ou até mesmo Continências do Amor, Meu Ano em Oxford fica no meio do caminho. Ele não tem a leveza cativante do primeiro, nem a intensidade emocional do segundo. É um filme que entrega o que promete, um romance com pano de fundo bonito e algumas risadas, mas não vai além disso. Para quem é fã da Sofia ou curte histórias de amor com toques de tragédia, pode ser uma boa pedida. Mas se você busca algo mais inovador ou impactante, talvez saia com a sensação de que faltou algo. E um detalhe curioso aqui da produção é que o produtor Matt Bowen, que é um produtor que já fez, por exemplo, A Culpa das Estrelas, trouxe uma conexão pessoal para esse projeto, já que ele viveu um romance em Oxford, e isso explica a atenção aos detalhes dos cenários e o tom nostálgico da história. E em resumo, Meu Ano em Oxford é um filme que tem os seus méritos, a ambientação, o charme dos protagonistas, o humor britânico, mas tropeça na falta de originalidade e na execução irregular do drama. Então, não espere sair dele com aquela sensação de ter visto algo inesquecível. E para Meu Ano em Oxford, nota 5. E agora eu quero saber de você. Já viu o filme? Gostou? Me conta aqui nos comentários, beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e fui!